Olá, seja bem-vindo ao Viana Cidade de Desporto. No programa desta semana vamos estar à conversa com Bruna Parente, atleta do Viana Remadores do Lima. Vamos conhecer melhor o trajeto desta jovem atleta vianense, perceber quais são os principais desafios que enfrenta e as ambições que tem para o seu futuro. É uma conversa a não perder, mas já lá vamos. Primeiro, os destaques das modalidades. No basquetebol, o CB Viana começa a disputar a segunda fase do Campeonato Nacional na recepção ao Guifões. O jogo disputa-se este sábado no Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior, a partir das 9h30 da noite, e conta com a transmissão no Facebook da JCFM. No voleibol, o Voleibol Clube de Viana vai ao terreno do Castelo da Maia disputar a partida da 10ª jornada da segunda fase da Liga Una Seguros. Os marujos não vivem um bom momento e procuram regressar aos triunfos no campeonato. A partida está agendada para este sábado às 5 da tarde. No hóquei, a Juventude de Viana regressa à pista este sábado à noite, na recepção à Académica, no Pavilhão Municipal José Natário. A formação vianense ocupa atualmente a segunda posição no campeonato, com 34 pontos em 14 jogos. A partida começa às 9 da noite e conta com a transmissão no Facebook da JCFM. No futebol, o Vianense disputa o primeiro jogo em casa na segunda fase da Liga 3. Depois da derrota na deslocação ao terreno do Anadia, a formação treinada por Rogério Brito procura o primeiro triunfo na luta pela manutenção. A partida disputa-se este domingo às 3 da tarde no Estádio Municipal Dr. José de Matos e pode acompanhar através do relato da JCFM. Na Distrital, destaque para a deslocação do Lanheses ao terreno do líder Atlético dos Arcos e para o jogo em Cardielos entre o Sport União Cardielense e o Âncora Praia. Os jogos da 22ª jornada da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo estão agendados para este domingo às 3 da tarde. E com os destaques feitos, está na hora de ir à conversa com Bruna Parente, remadora do VRL. Bruna, obrigado por teres vindo aqui falar connosco nos estúdios da JACE. Antes de mais, já muita gente, principalmente quem está atento aqui à realidade desportiva e mais especificamente ao remo em Viana, já pode ter ouvido falar de ti, mas vamos supor que a maioria das pessoas podem ainda não te conhecer. Como é que começaste aqui no remo? Então, bom dia. Eu comecei no remo com 11 anos e foi muito por influência do meu avô, porque ele, quando era mais novo, também praticou remo. E eu estava numa de tentar descobrir o desporto que me podia chamar mais, que eu sempre fui uma rapariga que gostava muito tanto de futebol e essas coisas, e descobri o remo e foi amor à primeira vista, o contacto com a natureza e tudo, e nunca mais larguei, a partir dos 11 anos, desde os 11 anos que estou a praticar. E foi isso que mais te agradou? Falaste do contacto com a natureza no desporto, porque experimentaste outros desportos, mas diria que não é comum ir para o remo. O que é que te atraiu mais? Foi mesmo o contacto com a natureza. Eu gostava muito também de atletismo, futebol, como já disse antes, voleibol, só que era tudo em pavilhão. No remo, aquele contacto de estar no rio e o silêncio da natureza e a calma que aquilo transmite, foi algo que me chamou muito. E depois também o próprio clube em si, a união e o espírito de equipa que aquilo transmitia, também me chamou muito e fez-me ficar lá. O remo, que é uma modalidade com várias vertentes, várias digamos, modalidades dentro da própria modalidade. Há o remo indoor, há provas de velocidade, há provas de fundo. Tu especializaste em alguma dessas vertentes, sabendo que há uma parte da época em que competes mais indoor, não é? Exatamente. Naturalmente, também por causa das condições climatéricas, mas dentro na particularidade das distâncias, especializaste em quê? No remo não dá para especializar. Nós temos a primeira parte da época, normalmente é a parte de fundo, que é maiores distâncias, e depois normalmente temos o nacional de fundo e depois entramos na parte de velocidade, que são provas de 2 km, ou seja, a própria época tem partes
relacionadas com cada modalidade dentro do remo. Depois também temos o remo indoor, que nunca podemos deixar de o praticar, porque quando as condições climatéricas não o permitem, vamos sempre para o ergómetro, que é a máquina que utilizamos, que simula o remo na água. E depois também temos o remo de mar, que aí já é uma vertente mais direcionada, e já há atletas que só praticam remo de mar, que se tornou recentemente uma nova modalidade olímpica para 2028. Não estou especializada nisso ainda, embora no futuro possa vir a tentar ser especializada, mas neste momento estou direcionada para o remo de pista, que é esse o meu objetivo. Nesta fase já estou na distância de 2 km, e é nisso que me estou a focar. Então, neste caso, os atletas de remo são atletas que têm de ter uma condição física, porque são atletas que têm de ter força e também capacidade de resistência, digamos assim. Sim. E independentemente do tipo de prova, até porque, como falaste agora, têm de ser versáteis, não é? Têm de se adaptar às diferentes modalidades. Sim, claro. E mesmo na parte de velocidade, que são 2 km, a própria prova de 2 km, temos que ter uma elevada resistência e também uma força extrema, porque é uma prova que precisa de muita gestão da nossa parte. Ainda são cerca de 7-8 minutos de regata. Portanto, não basta força máxima, mas também não basta só resistência, tem que haver um misto dos dois, e o remo é um desporto que conjuga isso muito bem, tanto o nível de aeróbio, tanto como o nível de anaeróbio, que é a força máxima. Temos que trabalhar sempre os dois, temos treinos especificados para uma coisa e treinos para outra, e vamos conjugando isso ao longo da época. Então a própria estratégia é muito importante neste desporto. Sim, a estratégia tem muita importância no remo, porque numa prova de 7-8 minutos pode acontecer muita coisa, e às vezes o que define quem ganha e quem perde é a estratégia que cada equipa define, ou cada pessoa define, e nós também temos de trabalhar muito nisso ao longo dos treinos, e com o treinador temos que ir falando para definir essas coisas. E a nível físico, já sabemos que têm de estar naturalmente bem preparados, e a nível mental, também a parte mental desempenha aqui um papel importante. Sim, claro. O remo, acho que qualquer desporto, a parte mental desempenha um papel muito importante, e eu falo da parte do remo. No meu caso, eu sou atleta ligeira, porque também há a categoria de ligeiros e pesados, e eu sou ligeira, também tenho que controlar a alimentação ao longo da época, e eu para ter o peso abaixo de determinado limite, e isso a nível mental também custa muito. E o remo, como em Portugal não é um desporto assim muito visto e com muita publicidade, digamos assim, ficamos às vezes um bocado de parte, mesmo com os nossos resultados bons. Não somos muito, digamos que o pessoal, o público, entre aspas, não nos dá muita atenção. Às vezes vemos muita atenção direcionada para outros esportes e o remo fica um bocado de parte, e isso também nos desmotiva um bocado, mas a parte mental tem muita importância, porque temos que nos focar nos nossos objetivos e estar sempre a pensar naquilo. Pelo menos é isso que eu faço. E ainda nesta componente mental, pegando nas provas, sobretudo outdoor, em pista, quando estão lado a lado, sendo o remo uma modalidade em que, por exemplo, em comparação, por exemplo, com a canoagem, os atletas competem de costas para a meta. Como é que se gera essa ansiedade, por exemplo, quando sabemos que temos atleta atrás de nós, ou seja, à nossa frente, para tentar contrariar isso e tentar ultrapassar? O remo é um desporto que temos que só pensar na nossa estratégia de prova. Não podemos estar a pensar quem vai à nossa frente e quem vai atrás de nós, porque, tal como disse, o remo é o único desporto de todos que se pratica de costas para a meta. Ou seja, se nós estivermos em segundo lugar, não vamos conseguir perceber a quanta distância é que o primeiro está. Portanto, nós temos que manter-nos focados no nosso plano de prova, e se esse resultar para ganhar, resultou. Se não resultar, os outros foram melhores. Mas claro que há sempre
principalmente os atletas mais novos, estão sempre a olhar para um lado e para o outro, a tentar perceber. Só que isso só destabiliza o equilíbrio do barco, o ritmo de prova e acaba por piorar a situação. Claro que quem está à frente consegue perceber sempre a que distância está e consegue controlar melhor a prova. Mas, por exemplo, quando eu estou em segundo ou em terceiro, mantenho-me naquilo que eu planeei com o meu treinador e é aquilo que eu vou fazer. Se der para conseguir alcançar um lugar acima, deu. Se não, os outros foram melhores. E é isso. É isso. Agora, recupera aqui uma frase que tu... uma citação tua que encontrei. Dizias o seguinte, isto há uns 3 anos: treino todos os dias para que algum dia seja chamado à seleção nacional, mas isso nunca me impediu de conciliar nas melhores condições a escola com o remo. 2 questões quanto a isto. Primeiro, este dia de ser chamado à seleção já chegou. Já chegou. Como é que foi? Foi incrível. Eu, desde 2019, que tenho vindo a marcar presença em variados estágios da Seleção Nacional. No entanto, aliás, em 2021 fui chamada à Seleção Nacional de Remo de Mar, que tinha dito antes. Participei no Campeonato do Mundo, que se realizou em Oeiras. No ano a seguir, participei também no Campeonato da Europa de Remo de Mar, que foi em Espanha, acho eu. E depois, a partir daí, foi sempre a subir. Participei cada vez mais em estágios da Seleção Nacional e o ano passado consegui participar no Mundial de Sub-23, que foi na Bulgária, e depois no Europeu, que consegui ser medalhada. E, ou seja, já estou a marcar bastante presença na Seleção Nacional e treino neste momento com a Seleção Nacional em Coimbra. Já faço parte do grupo e é uma sensação incrível, uma coisa que eu nunca pensei sentir. Acho que não só o estar na Seleção Nacional, mas as pessoas que me trouxe, aquilo e o espírito de equipa, o grupo, é quase como se fosse uma segunda família e é algo que acho que qualquer atleta devia poder sentir, é uma coisa indescritível, e poder representar o país lá fora é sempre o melhor. A outra questão, quanto ao que falaste aqui nesta frase que recuperei, conciliar os estudos e alta competição, quais são os principais desafios? Há muitos desafios, nós temos que conseguir gerir muito bem o tempo. Provavelmente também viu, e há gente que sabe, eu na licenciatura tinha que acordar muitas vezes às 4 da manhã para treinar e depois ia para Braga, porque eu estudei na Universidade de Minho, ter aulas, depois vinha e acabava de treinar para aí às 10 da noite e claro que não é o ideal, mas eu fazia o mesmo outra vez, porque cumprir o plano de treino era aquele meu objetivo, era aquilo que eu queria, e é muito complicado gerir o tempo, esse é o principal desafio. Há muita gente que desiste do desporto quando vê que aquilo começa a complicar, mas eu, como estava tão focada nos meus objetivos, tive que conseguir gerir o tempo. Claro que estudar começa a ficar um bocado difícil durante a semana, mas é como eu disse, ao gerir o tempo, qualquer espacinho livre que tenhamos tem que ser para ser bem aproveitado, para coisas para estudar e assim. Mas não olhando propriamente aos hábitos diários, mas sim olhando à escola, aos estudos e à futura carreira, a nível, digamos, académico ou relacionado a esta área dos estudos e à carreira desportiva. Há sempre uma definição de prioridades, sobretudo numa modalidade em que lá está, não é tão mediática, os apoios acredito que também escasseiem, e às vezes pode-se seguir por um caminho mais, não diria mais fácil, porque abdicar do desporto seria sempre difícil claro. E ainda por cima por ser uma questão financeira, mas tens claramente definida prioridades, sendo que és uma atleta que lá está, estás na elite, estás na seleção, é porque tens conseguido ser das melhores a nível nacional, mas tens definida certos parâmetros para escolher, porque neste momento ainda estás a estudar, mas no futuro pretendes conciliar as duas carreiras? Achas que é possível? Achas que vais ter que escolher uma delas e vais conseguir viver, por exemplo, só do desporto, se for essa via que escolheres? No remo, ninguém a nível nacional consegue viver só do desporto. Como não é mediático, o remo não nos dá dinheiro, portanto qualquer atleta que seja remador
tem que escolher eventualmente, tem que dar mais prioridade ou à via profissional ou à via desportiva. Claro que se dermos mais prioridade à via desportiva, sabemos que estamos a abdicar a nível monetário, estamos a abdicar muito. E eu sinceramente ainda eu espero conseguir conciliar as duas coisas, que claro que neste nível vai ser muito difícil. Mas neste momento não consigo estabelecer uma prioridade. Quero continuar os estudos porque sei que é isso que me vai dar estabilidade no futuro, mas também quero continuar no remo porque é uma grande paixão minha e os meus objetivos passam muito pelo remo, objetivos esportivos, e sei que isso me vai dar muitas competências no futuro, também a nível profissional. Portanto, quanto mais tempo consigo conciliar as duas coisas, melhor. E quanto ao remo em si, quais são os principais desafios, principalmente aqui na realidade em Portugal? Porque acredito que o calendário não tenha se calhar o volume de competição que muitos atletas procuram. Sim. E se calhar muitas vezes têm que ir a provas aqui a outros países para manter um certo nível e até para competir contra outros atletas de outros países que se calhar em que seguramente o remo está mais enraizado e tem outra tradição. Quais são assim os principais desafios desta realidade portuguesa? Como disse, o remo aqui em Portugal não é uma modalidade muito enraizada, ou seja, temos algumas provas, mas não são as suficientes, principalmente para quem está no nível que eu estou. E temos sempre que procurar provas lá fora que sejam mais competitivas. E depois também, como o remo não é um desporto que seja muito apoiado a nível monetário ou a nível financeiro, muitas vezes as condições que nos oferecem não são as melhores, e temos muitas vezes que trabalhar em condições que são inferiores àquelas que nós desejaríamos para o nível em que estamos. Portanto, há muita gente que quando se vê confrontado com isso desiste ou perde a motivação. Eu tento manter-me focada no que quero e mesmo sem as condições necessárias que acontecem em Portugal inteiro, e por isso é que se calhar o remo a nível nacional, na seleção nacional, não tem um grupo tão grande como tem seleções mais poderosas no remo, como é a Alemanha, a Grã-Bretanha. Como as condições que nos oferecem não são as melhores, o pessoal também vê-se confrontado com isso e acaba por desistir, pensa que nunca será possível chegar ao nível dos outros países. E acho que ultimamente temos demonstrado que de facto Portugal tem capacidade para chegar a esse nível, e o grupo que temos agora está a crescer muito, e espero que um dia chegue ao nível dos países com mais condições. Agora, falando especificamente do teu percurso, eu não me arrisco a precisar o número de medalhas e títulos que já tens, e ainda és muito nova, ainda estás a começar a tua carreira a nível sénior. Mas acredito que já tenhas um espacinho em casa com bastantes troféus. Há algum mais especial? Sim, tenho dois que são muito especiais, que foi o de campeão do mundo de remo indoor o ano passado, 19-20 anos, e tenho o terceiro lugar no campeonato da Europa de Sub-23. Escolher uma não consigo, foram as duas um sentimento que eu não consigo, é indescritível, não dá mesmo para descrever, não tenho palavras, e são as duas principais medalhas. O ano passado foi um ano em que começaste ainda mais a afirmar, ainda para mais sendo um ano de transição para o nível sénior. O que é que esperas para esta época, sabendo que ainda agora no final de janeiro sagraste campeã na tua categoria, campeã nacional nos campeonatos nacionais de remo indoor, e logo com um recorde nacional? Assim, esta época, só esse resultado já mostrou que esta época vai trazer coisa boa. Eu logo no início da época, nos testes da seleção nacional, consegui bater os meus recordes pessoais, o que já deu a entender que estava mais forte que a época passada, e que podiam vir resultados muito bons. Bati o recorde nacional. Vou realizar o Campeonato do Mundo agora este sábado. Também espero
bater recorde nacional outra vez, que é exatamente a mesma prova, só que vou realizar o Campeonato do Mundo. Bater recorde nacional outra vez seria uma coisa muito boa e seria aumentar o nível de Portugal para o mesmo nível que outros países, que sejam mais potências no remo. E acho que estou também a evoluir muito no remo outdoor, e isso traz ótimas sensações e ótimas perspectivas para o resto da época, no Europeu Sub-23 principalmente. E olhando mais a médio e longo prazo, olhando mais numa perspectiva de carreira, quais são os teus grandes objetivos? Diria que um misto de metas realísticas, sim, mas também os teus sonhos. Claro que qualquer atleta que esteja no nível em que eu estou tenha como principal sonho ir aos Jogos Olímpicos. A categoria de ligeiros, que é a que eu pertenço, a última vai acabar agora nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E eu, muito possivelmente, já não vou conseguir participar nesses Jogos Olímpicos, ou seja, irei ter que me direcionar depois para o remo de mar e tentar essa vertente em 2028. É esse o meu principal objetivo, é nisso que me vou focar, porque é mesmo o meu sonho participar nos Jogos Olímpicos. Claro que depois há sonhos mais pequenos, que mesmo assim são grandes, que é participar em campeonatos do mundo e da Europa e conseguir ser campeão europeu, campeão mundial. É sempre também um sonho de qualquer atleta. E sentes que há, olhando para as gerações mais novas, sentes que há alguma adesão a este desporto? Ou sentes que há uma renovação das gerações, nomeadamente aqui no VRL? O VRL, que é o clube de remo aqui de Viana, é um clube que consegue atrair muito bem as pessoas, apesar de eu achar que a nível nacional o remo é muito pouco procurado, porque também sabem as condições que existem e como tem muita pouca visibilidade, por exemplo, os títulos que eu tenho e que outros atletas tiveram, como não foram publicitados na altura, o remo não chama muita gente. Eles preferem desportos mais populares e que saibam que conseguem perceber melhor o que é e como é que funciona. Portanto, o remo não consegue renovar muito bem as gerações. E mesmo que, por exemplo, entrem 20 atletas mais novos, depois só sobram 2 ou 3 no máximo. Não se conseguem reter. Exatamente, não se consegue reter. O remo não tem condições para reter os atletas, só aqueles que estão muito focados nos objetivos e sabem bem aquilo que querem é que se mantêm focados nos objetivos e continuam, apesar das dificuldades e mesmo após os estudos, continuam e pronto. Bruna, espero que tenhas não só uma época excelente e que no futuro consigas alcançar estes objetivos que falaste hoje e todos os que eventualmente redefinas no futuro. Nós por aqui vamos estar atentos ao teu percurso, começar agora logo pelos campeonatos do mundo, agora já no próximo fim de semana. Sim. Desejo-te a maior sorte, obrigado por teres vindo aqui falar connosco e para nos dar a conhecer melhor não só o remo, mas também a tua história, que esperamos que eventualmente inspire alguém para que pelo menos vá experimentar o remo. Sim. Obrigado. Obrigada eu, bom dia. É tudo no programa desta semana e já sabe, pode acompanhar todos os resultados das modalidades em radiojace.com. Até para a semana. Jace.